paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa. Estamos trabalhando no livro de Atos, mas hoje o Senhor me deu uma direção, então paramos para falar em João 4, do 7 ao 34, que se fala da mulher samaritana, mas amanhã, se Deus quiser, retornaremos para Atos. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Me acordei agora, estou rouca. O tema é Jesus é o que fala contigo. Do jeito que Jesus falou comigo, falou com a mulher samaritana, eu tenho certeza que ele está falando agora e vai falar contigo. Amém? João 4, a partir do 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Veja que ela veio pegar água. A gente sabe da fama dela e vamos ver no decorrer da mensagem. Mas o Senhor queria ter um início de conversa com ela. E Jesus, sempre muito inteligente, muito prudente, veja o que ele fez. Dá-me de beber, né? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O Senhor não tem esse negócio, né? De fazer acepção de pessoas, de viver de rixa com ninguém, de viver com intriga de ninguém. Não, o Senhor não tem isso. De observar as pessoas, tirar, como é que eu posso dizer? Observar com maus olhos, com inveja. Não, Jesus é santo. E ela não entendeu, porque os judeus não falavam de jeito nenhum com os samaritanos. Mas com Jesus não tem mágoa. Disse-lhe, Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Ele quis dizer o seguinte, se tu conhecesse quem está falando contigo, eu sou santo. Eu daria água se tu pedisse. Mas a água que ele tinha para ela não era simplesmente aquela água que ia matar a sede física. Era uma água que ia fazer coisas lindas e transformações na vida dela. É uma água que é salvação, libertação, que é gozo e alegria. Mas naquele momento ela ainda não tinha entendido dessa água. E essa água é que tem que estar em mim e em você. Quando a gente louva, quando a gente adora, quando a gente jejua, quando a gente lê a palavra, a gente está bebendo dessa água. Quando a gente lê a palavra, a gente está bebendo dessa água. Tem orientações para mim e para você. Por isso que a gente não pode parar de beber dessa água. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela achou que ele estava se referindo àquela água, né? O poço era fundo. Eu já fui para Juazeiro umas 4 vezes, quando eu era criança, com minha família. E lá tem aqueles poços enormes, né? Que pega um balde, amarra um cordão e vai descendo, até chegar no final para retirar a água. E eu creio que era esse tipo de poço. Então, ele não tinha balde. Como é que ele ia pegar daquela água para dar a ela? Porque ela não entendia a palavra da salvação. Ela daí não entendia quem era que estava falando com ela. Quem estava falando com ela está falando comigo e com você. É Jesus que quer te dar paz. É Jesus que quer resolver tua situação no meio desse caos. É Jesus que quer abrir a porta onde não tem parede para você. É Jesus que quer curar dentro do seu lar. É Jesus que quer fazer um mover tremendo. Você pode dizer, ele está querendo, mas não fez nada, ele vai fazer. Agora, descansa e dá o controle a ele. Não tenta fazer do teu jeito, porque não vai dar certo. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos, o seu gado? Ela aí lembrou da palavra. Isso quer dizer que ela conhecia o Antigo Testamento, que aquele poço tinha sido de Jacó. A importância de conhecer a palavra é fundamental,
porque é a palavra que vai te dar direção para você ler mais e mais ela, para ficar na presença do Senhor e entender que as lutas fazem parte da nossa vida, mas entender que Jesus resolve qualquer situação. Jesus respondeu e disse: qualquer que bebe desta água tornará a ter sede. Aí ele já estava falando daquela água que ela também estava entendendo, sabia, né? A água do poço. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Quando a gente é salvo, quando a gente tem convicção dessa salvação, quando a gente está com Jesus, a gente bebe sempre dessa água que vai jorrar e nos levar para a vida eterna. Porque aqui tudo passa, mas lá é eterno. Lá é uma vida com Cristo ou sem Cristo, ela é eterna. Então beba dessa água. Tenha calma e adore este homem que tem essa água para te dar, que é Jesus. Porque tudo que você tem passado vai passar. Essa água tem solução para qualquer situação. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me água, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Ela vinha observe que ela vinha perto do meu dia. Ela não era bem, as mulheres não queriam ela não era aceita na sociedade. Então aí você já vê a dor dela. Ela disse: olha, me dá dessa água, que eu não quero vir mais aqui. Porque a dor, a humilhação, a rejeição faz a gente paralisar se não vigiar. E você que está querendo paralisar com depressão, saia disso. Tome dessa água. Vá para a casa de Deus. Peça força a Ele, que Ele te dá dessa água. E tudo muda. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora o Senhor ia ter uma conversa mais profunda com ela. A conversa agora ia ser de um mestre que conhecia a vida dela, como conhece a minha vida e a sua. Jesus é muito inteligente. Veja que para ele, tocar na ferida, ele chama teu marido e vem cá. Ele não apontou, porque Jesus não aponta. Ele conversa para nos ajudar. Ele nos livra do mal quando a gente pensa que aquilo foi tristeza, foi perca, foi bênção. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido. Ela viu algo tão íntegro, tanta verdade nele, que ele não veio preconceito, falou com ela sendo judeu, que ela falou a verdade. Porque quem está com Jesus fala a verdade, não mente. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. O Senhor se agrada de quem fala a verdade. Mesmo que esteja no pecado, que a vida não seja, mas ele se agrada. Veja que ele foi para a casa de Zaqueu, porque ele conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu ia ser transformado quando ele o visitasse. E ela aqui viu algo lindo, glorioso e disse a verdade. E ele disse: realmente, tu tivesse 5 maridos e o que tu tens não é teu. Veja a situação dessa mulher, né? Mas ela estava com a pessoa certa. E não importa a tua dificuldade, ou que te aponta, ou te vê teu passado, não. Fica com a pessoa certa, que é Jesus, que ele tem o melhor para você. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ali ela entendeu que não estava falando de uma pessoa simples, mas de um homem de Deus. Um homem de Deus, ele não aponta, ele não critica, ele não condena, não. Ele fala a verdade. E se ele está sendo machucado em algum lugar, ele vai embora. Ele não precisa rebater com ninguém. Ele continua na posição de servo e serve e ora. E Jesus age. Nossos pais adoram neste monte. E vos disse que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela ali já começou uma conversa com ele, né? Porque às vezes as pessoas dizem: tem que adorar naquele lugar, tem que fazer assim. Não. Não tem que fazer, procurar meios. Tem que se transformar com o poder de Jesus. Tem que pedir mudança de dentro para fora. E onde você está, você adora Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele quis dizer: não tem o lugar certo. O lugar é você entender quem é Jesus, é entender quem sou eu. É fazer a minha vontade.
é mudança de vida, é me adorar com verdade. Aí você vai entender o que é adoração. Vós adorais o que não sabeis. Muitas vezes a gente adora de forma errada. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Ali ele teve uma conversa com ela. Ele disse, olha, a salvação vem dos judeus, né? Porque os judeus pertenciam e pertencem a Jesus. Mas ele quis dizer que a melhor forma não é procurar meios, não é eu procurar, eu tenho que adorar aqui, eu tenho que fazer assim, não. Você tem que ser transformado. Você tem que ter sua igreja. Você tem que adorar lá, mas com suas atitudes, onde você chegar. Era isso que o Senhor queria orientar aquela mulher. Porém, a hora vem, Jesus falando com ela, e em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adoram. Ele diz, olha, o verdadeiro adorador é aquele que vem para a presença do Senhor. Vem para a minha presença e me adora em espírito e em verdade. Aquele que adora com verdade, aquele que anda com verdade, aquele que entende a salvação e muda de vida, aquele que tem compromisso comigo. É esse que é meu servo e me adora. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não se adora a Deus louvando na casa dele, trabalhando na obra e tendo uma vida de qualquer jeito. Não, isso não agrada a ele. E isso não é difícil para mim e para você. Mudança de vida é fazer o certo. Mudança de vida é ter caráter com Jesus. E o adorar e louvar, jejuar com verdade, com integridade. É assim que se adora ele. E ele estava explicando tudo isso a esta mulher. A mulher lhe disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela ainda não entendeu que quem falava com ela era Jesus Cristo. Ela disse, eu sei, né? Porque até hoje os judeus esperam Jesus. Ele já veio, mas Jesus vai ter um encontro com eles aqui e vai mostrar a eles que já veio. E eu e você sabem que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Que ele nos salvou e tem coisas lindas para nós. E era exatamente isso que aquela mulher tinha que entender, que estava conversando com ele. Jesus lhe disse, eu sou o que falo contigo. Olha que coisa linda, né? Tem pessoa que faz aquele maior alvoroço quando tem alguma coisa ou quando está pregando, não precisa disso. Porque Jesus é manso, Jesus é santo. Ele não fez nenhum tipo de marketing, né? Ele não procurou alaridos para dizer a ela que era ele. Com a simples conversa, quem anda com Jesus sabe que ele é santo, 3 vezes santo, ele é purificado, ele é grande, ele é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Tem gente que sai da sua igreja e vai para outras, fica assim perdido. Precisa não. Jesus está lá e está com você. O que precisa é você ouvir a voz dele. O que precisa é você adorar ele em espírito e em verdade, para que ele te responda. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntar ou por que falas com ela. Eles viram, mas não perguntaram nada. Ele sabia que Jesus sabe trabalhar. E com ele não tem preconceito e ele quebra paradigmas. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, aqueles homens, e disse àqueles homens, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? É só vem ver. Esse é o Cristo que falou comigo. Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Aqui diz que ela deixou o seu cântaro. Vinde, olha, veja coisa linda. Deixou, pois, a mulher, seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vede, o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ela deixou o cântaro e foi falar com Jesus. E foi falar com o povo de Jesus. Ela deixou o cântaro e muitas vezes você tem que deixar.
da mentira, de tudo que não agrada a Deus. Porque ela deixou o cântaro e entendeu que Jesus era o homem da vida dela, o salvador da alma dela, que ela precisava não era ter 5 maridos e estar atrás de maridos, mas ela precisava de alguém para curar a sua alma. E ela entendeu que Jesus era tudo. Deixa teu cântaro do que não agrada ao Senhor, porque Ele quer fazer o melhor na tua vida. Lembra? Jesus é o que fala contigo. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.